o Tribunal da Misericórdia. É assim que o Papa São João Paulo II chama devotamente o sacramento da confissão. O sacramento, como outras pessoas poderiam dizer, o sacramento da ressurreição, aquele sacramento que nos faz vir do estado de pecado, o estado de morte, para um estado de vida, o estado de graça, né? Para continuar então nossa série sobre a confissão, nós estamos hoje no terceiro vídeo de 4, né? O primeiro vídeo nós explicamos aquilo, o que é o pecado, o que é a graça santificante, o estado de pecado mortal e o batismo como aquele meio primário para que nós com que nós recebemos essa graça santificante. No segundo vídeo nós exploramos a confissão como sacramento em si mesma, então as coisas que são necessárias para o sacramento da confissão, né, dito a matéria, a forma, o ministro da confissão em específico, 3 armadilhas que o diabo usa para afastar as pessoas do sacramento da confissão. Então, se você ainda não viu, é recomendado que você veja aqueles 2 primeiros vídeos para depois assistir o terceiro em seguida. Portanto, hoje nós vamos tratar de um tema também muito importante, muito especial, que é como se confessar. Como se confessar? Agora nós temos uma ideia do que a confissão faz, nós temos uma ideia do que é a confissão, esse sacramento do perdão, da reconciliação, e como nós podemos usufruir então dessa graça, dessa misericórdia que Deus nos deu no sacramento da confissão, certo? Eu vou usar aqui 5 passos para se confessar bem. Não fui eu que criei esses 5 passos, claro que não. Eu já vi esses passos em diversos lugares diferentes. Eu estou usando para esse vídeo, principalmente esse devocionário muito bom, tá bem velho meu, mas chama Seleta de Orações, mas também um livro de Dom Bosco, olha, essa referência é melhor, sim, um livro de Dom Bosco chamado Cristão Bem Informado, onde ele fala maravilhosamente do sacramento da confissão e bom, basicamente todos os lugares que eu vi, eles dão esses 5 passos para você fazer uma boa confissão, tá? Então, é muito bom que a gente saiba esses 5 passos de cabeça ou mesmo tenha anotado, ou mesmo para que quando nós formos nos confessar, nós pesquisemos então, e para que a gente possa fazer uma boa confissão. Muito bem? Primeiro passo, sem enrolação, é o exame de consciência. Sempre que a gente vai confessar, a gente vai acusar-nos dos nossos pecados ao Padre, a gente precisa saber quais são os pecados primeiro, né? E uma confissão bem feita não é aquela confissão que você só vai lá e você começa a pensar nos pecados quando você já está dentro do confessionário. Mas antes é uma confissão que você, antes de entrar no confessionário, já se põe em oração. Você põe na presença de Deus. Talvez na noite anterior, quando você vai rezar, você já faz seu exame. Ou você faz mesmo, se a fila estiver longa, você faz na fila do confessionário. Mas que antes da confissão é muito importante que a gente se ponha na presença de Deus em oração e examine a nossa consciência, ou seja, reconheça todos os pecados que nós cometemos, especialmente os pecados mortais, dos quais nós temos a obrigação de confessar. Examine todos os pecados que estão na nossa consciência, que nós cometemos desde a nossa última confissão. Tá bom? Então, nós pegamos lá e vamos examinando a nossa vida, o que nós fizemos desde a nossa última confissão de errado. Para nos ajudar no exame de consciência, a igreja sempre aconselha que nós olhemos especialmente em 2 listas. A primeira é a lista dos 10 mandamentos. Que a gente recorra aos 10 mandamentos, então vai lá, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. E a gente vai olhando para esses 10 mandamentos e vai se perguntando como eu desobedeci a esses mandamentos, se eu desobedeci. Tem listas, tem exames de consciência escritos que nos ajudam a realmente entrar nesses 10 mandamentos, né? Porque você vai lá no 5º mandamento e você fala não matar. Ah, eu nunca matei, né? Então eu sou muito de boa. Claro que não vai se enquadrar a mim. Só que a verdade é que cada mandamento ele tem muitas coisas que estão realmente na essência dele, mas que não são as palavras, não são a fórmula do mandamento. Por exemplo, não matar
não significa somente não pegar uma arma e atirar em outra pessoa, mas significam ações internas do coração que atentam contra um próximo, por exemplo, né? Daqui desse devocionário ele vai ajudar nisso no exame de consciência escrito. Eu vou dar o exemplo do não matar, só para que você entenda, mas isso vale para todos os 10 mandamentos. Então é sempre bom que a gente procure uma lista quando estiver fazendo o exame de consciência para você ir por essas perguntas, né? E vendo quais esses pecados possíveis dentro de cada mandamento nós nos enquadramos. Não matar. Odiei o próximo. Desejei-lhe mal, desejou mal a alguém. Procurei vingar-me de alguém. Não tive caridade com os pobres, doentes e necessitados. Eu prejudiquei minha saúde por excesso de comida e bebida, sobretudo bebidas alcoólicas. Eu usei drogas. Agi contra a própria vida ou contra a vida do próximo, ou alimentei pensamentos nesse sentido. Abortei. Colaborei ou incentivei o aborto. Tive esses pensamentos, usei, entreguei, recomendei a pílula no dia seguinte. Né? Os famosos anticoncepcionais também são pecado, claro. Levei alguém a pecar ou fui causa de escândalo. Roguei pragas. Dei mau exemplo ou tratei mal as pessoas que estão ao meu redor. Maltratei animais. Preocupei-me com a minha formação religiosa e moral, também com a formação das pessoas que moram comigo ou dependem de mim. Guardo inimizade, ódio ou rancor contra alguém. Deixei que divergências políticas, profissionais ou qualquer outro tipo de diferença degenerassem em indisposição, má vontade ou ódio com relação a alguém. Feri os outros por palavras ou ações. Empreguei em alguma ocasião a violência física. Então, uma série de perguntas que não se resumem somente em não matar alguém. Puxa, caiu aqui. Não se resumem somente em matar alguém literalmente, mas há coisas muito mais profundas, que quando nós estamos fazendo o exame de consciência é essencial. Melhor não bater na mesa nesse vídeo, porque esses ícones vão sair voando, né? Que é essencial que nós examinemos também, se a gente quer fazer uma confissão boa, se a gente mesmo quer fazer uma confissão válida, né? O exame de consciência. Listar. Uma outra coisa para o exame. Se o pecado for mortal, que nós já explicamos no primeiro vídeo que é um pecado mortal, é necessário, quer dizer, é obrigatório, que nós confessemos os pecados mortais em número e agravante. Ou seja, nós temos que falar aproximadamente quantas vezes nós fizemos esse pecado. Por exemplo, isso é número, né? Eu estou falando o pecado, então eu faltei da missa aos domingos, isso é pecado mortal. Eu estou falando isso. Só que uma coisa é eu faltar um domingo. Então, padre, me perdoe, eu faltei da missa um domingo. Outra coisa, se você não vai na missa faz 3 anos, você tem que falar isso. Padre, faz 3 anos que eu falto da missa, aos domingos e dias santos. Entendeu? Então você tem que pôr número. Outra coisa que você tem que pôr é o agravante. Todos os pecados mortais. Se eles têm um agravante. O que é um agravante? É algo que tem um pecado. Então, por exemplo, roubar. Se eu roubei uma moeda sua, isso é um pecado. É uma moeda de... roubei 5 reais, isso é um pecado. Agora, se eu chego e roubo 5 reais de um mendigo, isso é um pecado ainda maior. Né? Porque ele já não tem muito. Então isso deixa o pecado mais grave. Se eu fiz fofoca, isso é um pecado. Agora, se eu fiz uma fofoca contra os meus pais, isso é um pecado ainda maior, porque eu tenho uma obrigação ainda maior de amá-los. Ou quando eu fiz uma fofoca contra um padre, é um pecado ainda maior, porque eu tenho uma obrigação ainda maior de respeito com ele, entendeu? Tudo que deixa o pecado mais grave. E os números, a quantidade. Isso tem que estar no exame. Isso não é escolha. Isso é como deve ser, tá? Então, primeiro passo, exame de consciência. Refletimos aqui, acho que ficou bem sucinto. Segundo passo, é necessário um arrependimento. Na verdade, como a gente falava no vídeo passado, essa é a própria matéria do sacramento da confissão, o arrependimento. Ou seja, aquilo que precisa, essencial, necessário para o sacramento ser válido é o pecado arrependido. Então, se chama de dor ou arrependimento. Ou seja, esse propósito que é interno. Então você, lá no seu ser, não quer cometer mais esse pecado. Arrependimento é isso. Arrependimento não é chorar lágrimas, não. Não.
interno, ou seja, um ato da vontade. Eu não quero mais fazer isso. Isso é arrependimento. Eu não quero mais fazer isso. Mesmo que você não sinta, eu não quero mais fazer isso, né? Interno. Ele deve ser sobrenatural. Por quê? Porque ofende a Deus ou porque está me levando para o inferno, ou seja, tem um motivo sobrenatural. Ele deve ser sumo, ou seja, como explica isso, é uma ofensa a Deus, portanto, o meu desgosto ao pecado deve ser total. Ao ponto de eu prefiro morrer do que pecar um pecado mortal, do que pecar mortalmente, né? Deve ser sumo, deve-se preferir a morte do que um pecado mortal. E ele deve, por fim, ser universal, quer dizer, todos os pecados mortais. Não adianta se arrepender de 5 pecados mortais se você tem 6. Você não vai voltar no estado de graça. Você vai continuar no pecado mortal. Precisa se arrepender de todos. Tem que ser universal, tem que ser sumo, tem que ser interno. E, por fim, tem que ser interno, sumo, universal. Interno, sobrenatural, ou seja, um motivo que não pode ser simplesmente, eu pequei, agora eu fui punido, né, no mundo, assim. Não, tem que ser um motivo da fé, um motivo sobrenatural, certo? Uma coisa importante de mencionar aqui é que muita gente acha que para você estar arrependido você precisa sentir-se mal por ter feito o pecado, que não é verdade. Ou seja, talvez eu cometi um pecado e no interior eu até tenho apego a esse pecado. Eu me sinto bem fazendo, me dá prazer. Um exemplo clássico, sei lá, masturbação. Pode ser que eu tenha um apego, tipo, eu até gosto daquilo. Eu não consigo falar, eu não consigo sentir aversão por aquilo, porque eu sinto atração por aquilo. Só que, o importante não é o que você sente. Então você fala, como eu tô arrependido se eu ainda assim tenho atração, afeto para aquilo? O importante não é o seu sentimento, o importante é a sua vontade. Então, mesmo que eu tenha atração no meu sentimento, mesmo que aquilo é prazeroso para mim, mesmo que eu goste daquilo no meu corpo, nesse exemplo, claro, eu vou estar na minha vontade falando, não quero mais fazer. Isso é arrependimento. Por quê? Porque eu ofendi a Deus. Eu prefiro, portanto, morrer do que fazer aquilo de novo. Nessa gravidade, tem que ser a coisa, nessa seriedade. Mas é uma coisa da vontade, de não querer ou de querer. É aqui, ó, é aqui. Não quero, quero. Não é no sentimento. O sentimento aqui, vamos dizer, seriamente, não importa. Não importa. Ele é uma consequência. A gente não controla ele, não importa. Chorou? Ótimo. Não chorou? Tá bom também, né? E, então nós chegamos na dor arrependimento. Segundo passo, é isso que nós precisamos ter. Um arrependimento sincero dos nossos pecados. Terceiro passo, o propósito de não pecar mais e um propósito de emenda. O propósito de não pecar mais é o que eu estava falando no arrependimento. Não quero mais pecar. Vou empregar os meios para não recair nesse pecado. Vou empregar os meios para evitar as ocasiões que me podem levar a este pecado. Todas essas coisas, né? Mas também emendar. Por exemplo, se eu roubei, eu tenho que devolver aquilo que eu roubei. Isso é a emenda, né? Nesse sentido de aquilo que eu puder desfazer das minhas ações, eu vou desfazer. Tem pecados que não dá muito, né? Eu julguei alguém em meus pensamentos, eu realmente, tipo, julguei de um modo que eu acusei aquela pessoa nos meus pensamentos. Eu não preciso chegar para ela, não tem como eu desfazer aquilo, né? Não tem como eu voltar atrás. Na verdade, nenhum pecado você volta atrás, mas alguns você tem meios para emendar aquilo que você fez de errado. Tá bom? Quarto passo. Quarto passo. A acusação dos pecados. O que é acusação? Você entra lá no confessionário, fecha a portinha e fala, padre, sua bênção, perdoe-me, pois fazem 10 meses que eu não me confesso. Ou fazem 3 semanas que eu não me confesso. O que quer que seja, é bom se falar quanto tempo faz isso a última confissão também, né? Só essa nota de rodapé aqui.
e então você se acusa, você fala os seus pecados. Você é o réu que está indo se acusar para o juiz. Só que esse juiz vai te dar o perdão. Isso, né? Se tiver o necessário, se você estiver arrependido, ele vai te perdoar. Olha, coisa linda, né? Então você se acusa. Como que nós devemos nos acusar? Seguinte, você fala o pecado, você não fala a história do pecado. Não adianta chegar lá e falar, então, padre, terça-feira à noite eu tava falando que a minha vizinha tava contando da fulano e tal, que como ela traiu o marido dela, então, na verdade, eu resolvi contar a fofoca do cicrano e do fulano, que brigaram e tal, e o cicrano fugiu e não sei o que lá, por isso, padre, eu peguei por fofoca, mas eu só peguei por fofoca porque a minha vizinha, na verdade, tava falando disso antes, e então, na verdade, começou com a minha vizinha. Não é assim que você faz. Não é assim. Só falar o pecado. Primeiramente, com sinceridade. Uma das coisas, sinceridade. Eu pequei por fofoca, maledicência. Uma vez. Contra um casal, por exemplo. Tipo, literalmente assim. Não tô falando pra ser um robô se confessando, mas tô falando que é breve também. Muita gente acha que tem que contar toda a história. Não tem que contar. O padre não precisa saber a história do seu pecado, mas ele precisa saber qual é o seu pecado, né? Então, a primeira coisa, é necessário que você tenha... Derrubei a cruz de novo? Nossa. Desculpa, Dom Bosco. Não para, Dom Bosco. Aí, parou, Dom Bosco. Falando em Dom Bosco, ele mesmo dá esses 3 passos para você fazer uma boa acusação, né? Ele tem que ser sincero, ele tem que ser... Ela deve ser humilde também. O que significa isso? Significa que muitas vezes vai ser difícil para você. Você não pode chegar lá achando que você é o cara, o imaculado, né? Você não é imaculado conceição. Você chega lá, você vai passar vergonha, grande parte das vezes vai dar vergonha pra caramba, mas é bom. Isso é humildade na prática, né? Você está sendo humilhado, você está aceitando aquilo. E, por fim, ela deve ser íntegra, ou seja, que não esconda, que não se esteja escondendo nenhum pecado mortal. Se por acaso, você esconder um pecado mortal, isso é muito triste. Em vez de perdoar os seus pecados, a sua confissão vai, na verdade, ser mais um pecado. Porque vai ser sacrílega, vai ser um sacrilégio. Você está usando de um sacramento para cometer um pecado, o pecado da mentira, o pecado da omissão, né? Então, a sua confissão vai ser um sacrilégio. Por isso, tem que ser íntegra, contar todos os pecados, sem omitir. Tá bom? E você vai fazer a acusação. Simples, breve, não tem muito segredo. Você chega lá, se tiver uma listinha, você gosta de escrever, eu gosto. Chega lá, lê a sua listinha, tenta internalizar, falar do fundo do coração tudo aquilo, e tá bom, e é isso. E o último passo, antes da gente acabar, é a satisfação. O padre vai te dar uma penitência. Ah, meu filho, vai lá, reza 3 Ave Maria e 3 Pai Nosso. Você vai lá, vai rezar 3 Ave Maria e 3 Pai Nosso. Você vai fazer a penitência, a satisfação pela sua confissão. Se ele falar reza um terço, vai rezar um terço. Se ele falar o que quer que seja, né? Uma das mais legais que eu recebi na minha vida, o padre virou pra mim e falou, vai lá pro cemitério, vai visitar o cemitério e rezar pras almas do purgatório. Então eu tive que ir no cemitério um outro dia, fui lá, visitei, rezei pras almas. Foi. Mas enfim, o padre vai escolher a sua penitência e o seu dever só cumprir. Recapitulando, portanto, antes da gente fechar, para se fazer uma boa confissão, existem 5 passos. Você deve fazer um bom exame de consciência, lembrar-se de todos os pecados, especialmente mortais, desde a sua última confissão. Você deve ter dor ou arrependimento, um firme propósito de não pecar mais. Você deve ter um propósito de emendar-se do seu pecado, se der para restituir aquilo, se der para corrigir aquilo, você deve buscar corrigir aquilo. Você deve também acusar-se do seu pecado, e essa acusação deve ser sincera, deve ser humilde e deve ser íntegra, e você deve, por fim, fazer a penitência que o padre pedir, tá? Espero que não tenha ficado extremamente longo, mas é importante esses 5 passos: exame, arrependimento, propósito, acusação e satisfação. E viva Cristo Rei, São Dom Bosco, rogai por nós, e ele grande confessor também da igreja. Muito bom? Nos vemos no 4º vídeo, que eu tô pensando falar, contar algo muito especial. Espero que nos veremos em breve. Viva Cristo Rei.